uma certa fala de advertência. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo a tempestade? O Senhor não está vendo esses gigantes que estão se levantando contra mim? O Senhor não está acompanhando o que eu estou sofrendo, o que eu estou vivendo e o que eu estou passando? Não é a circunstância que vai governar, é Jesus quem vai estabelecer o governo. Você sente que está carregando o mundo nas costas e que os seus adversários estão vencendo? Tem momentos que parece que Deus está em silêncio, não é? Mas o ministro André Mendonça acabou de fazer uma advertência que vai mudar a sua forma de encarar essa batalha. Ele não está falando de política, ele está falando de algo muito maior, de quem realmente governa a sua vida. Fica comigo até o final, porque o que ele disse sobre os seus inimigos vai te dar a força que você precisa hoje. A vida é um constante caminhar. Alguns nessa travessia preferem seguir como a música. Deixa a vida me levar. Vida me leva eu. E dentro ainda dessa música, diz o autor, é só deixar rolar. Você pode fazer a travessia dessa forma. É um direito seu. É uma possibilidade de vida. Talvez você esteja desse modo. Às vezes está aqui na igreja, mas está deixando a vida levar. Até o ato de vir ao culto é mais um hábito do que uma atividade com propósito de louvor, de adoração, de busca da palavra, de busca de discernimento. Mas não é assim que Deus quer que nós levemos a vida. Deus quer que nós levemos a vida de uma outra forma. E a grande questão para mim e as perguntas que eu quero responder com vocês à luz desse texto é como nós passamos pela tempestade. Como nós podemos passar pelos tempos de tormentas. Em contrapartida, como eu devo me comportar, como eu devo reagir nos momentos de bonanças. Como fazer uma travessia que seja segura, independente das circunstâncias, independente do tempo, independente do que nós estamos passando em determinado momento. Como eu vou manter o foco no alvo, no propósito, naquilo que Deus quer fazer através da minha vida e com a minha vida. Através dessas perguntas, eu queria destacar 3 falas de Jesus nesse texto. Em primeiro lugar, ele diz: passemos para a outra margem. Ele faz um convite. Jesus fez um convite aos seus discípulos. Passemos para a outra margem. Ele quis passar pela travessia junto com os discípulos. Jesus está fazendo esse convite a você nessa manhã. Você quer passar a vida, a travessia, os momentos da vida comigo? Eu estou te convidando. Sua vida está num determinado ponto. Talvez perdida, talvez sem muita direção, sem muito sentido, sem muito propósito. Talvez você esteja se perguntando qual o propósito de Deus para a sua vida. Mas atente, Jesus está te convidando para passar a estar com você ao longo dessa travessia. Ele diz: passemos juntos. Ele quer estar com você no barco. Ele não quer que você fique sozinho, nem na tempestade, nem na bonança.
Ele quer estar junto com você. E meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, hoje é o dia do teu convite. Entre no barco com Jesus. Não fique mais à deriva. Não fique mais dependendo de si próprio, de si mesmo, dos seus próprios esforços, da sua própria luta de tentar vencer algo que você não é capaz de vencer por si mesmo. Ou de estar tão bem, mas não encontrar sentido onde você está. Talvez você esteja num palácio, sem sentido da vida, porque você está sem Jesus no barco. Deixe Jesus estar no barco da sua vida. Que Jesus esteja no centro da sua vida. Que Ele esteja contigo nessa jornada. Porque Ele vai te dar direção. Ele vai ser a grande bússola. Ele será o grande norte. Ele vai te mapear. Ele vai te fazer um mapa que você não é capaz de enxergar por si próprio. Ele vai saber a direção, o tempo, o momento, a forma para você passar pelas circunstâncias da vida. Mas é interessante que Ele vai te dar autonomia. Diz lá no verso de número 36 que as pessoas e os discípulos, se despedindo da multidão, o levaram. Embora Jesus é quem nos conduza, Ele nos dá autonomia para sermos aqueles que vão fazer a condução do próprio barco. Os discípulos é que levaram Jesus. Os discípulos é que estavam, a princípio, conduzindo o barco. Ele quer te dar autonomia. Ele quer fazê-lo crescer. Ele quer fazê-lo assumir cada vez mais responsabilidades. Ser capaz de navegar em mares cada vez mais profundos. Ser capaz não apenas de dirigir um pequeno bote. Ele quer lhe dar um grande navio, um grande transatlântico. Te dar possibilidades que você não sonhou em determinado momento da vida e que você nem é capaz de sonhar ainda hoje. Talvez a primeira partida seja num pequeno barquinho, talvez a remo, e Ele com você vai lhe ensinar a ir para um barco maior, um grande iate, atravessar oceanos com um transatlântico. Mas que Jesus esteja no barco com você, porque senão você não será capaz de conduzir os grandes propósitos que Deus tem para a sua vida. Você não será sábio o suficiente para lidar com as bonanças, e nem terá a prudência necessária diante das adversidades e das tempestades. Primeira palavra minha para você: aceite o convite. Jesus está te convidando. Vamos atravessar juntos. Eu quero estar com você do início ao fim. Eu quero acompanhar a sua história. Você não estará mais sozinho. Você não estará mais abandonado. Segunda grande verdade, e fala de Jesus e dos homens para Jesus. Uma comunicação. Peça ajuda a Deus durante a travessia. Peça ajuda a Jesus. Quando os homens viram a tempestade, eles observam Jesus dormindo na popa, o despertam, e até com um ar de incredulidade misturado com uma certa fala de advertência: o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo a tempestade?
O Senhor não está vendo esses gigantes que estão se levantando contra mim? O Senhor não está acompanhando o que eu estou sofrendo, o que eu estou vivendo e o que eu estou passando? É interessante que eu, meditando nesse texto, durante a semana eu li um outro texto em Jeremias capítulo 12, depois você vai lá. E Jesus e Deus e Jeremias travam ali um diálogo. Jeremias se dirige a Deus e fala basicamente o seguinte: Deus, o Senhor é justo, mas eu vou questionar a sua justiça. Um ar de indignação até de Jeremias, que era também o ar de indignação dos discípulos. O Senhor não está vendo? E Jeremias diz: como que o ímpio, o Senhor sendo justo, prospera na sua injustiça? Como eles podem aparentar uma vida tão boa? E na sequência do diálogo, Deus diz a Jeremias: Jeremias, você está reclamando de estar lidando com pessoas que caminham a pé. Como é que você vai enfrentar aqueles que guerreiam nos cavalos? Você precisa entender que o passar pelas tempestades tem um propósito. Tem um propósito não de você naufragar, mas de você, de um lado, depender de Deus, e de outro, ser capaz de superar os adversários e as adversidades. Meu irmão e minha irmã, não tenha dúvida, as tempestades elas vêm de várias formas, e normalmente elas vêm porque você se dispôs a atravessar com Jesus Cristo com seriedade. Se você ficar na margem, você não vai ter e sofrer as tempestades no meio do mar. Por outro lado, você permanecerá a vida toda na margem. Deus não nos convidou para ficar na margem. Deus nos convidou para atravessar com Ele. Não fique na margem. Mas ao atravessar com Jesus Cristo, homens, potestades vão querer se levantar e vão querer fazê-lo submergir. Não tenha dúvida disso. Mas se você não tem dúvida disso, também não tenha dúvida que Jesus vai estar no barco, e quando você clamar, Ele vai se levantar. E Jesus, a partir dessa comunhão, desse diálogo que mantém com os seus discípulos, e que mantém e sempre manterá com você, você terá intimidade para dizer para Ele: Jesus, desperta, acorda, se faça presente na minha vida, intervenha na minha situação. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai despertar, diz o texto. Ele vai repreender, e as circunstâncias vão mudar. Diz a palavra de Deus que Jesus ordenou: acalma-te, tempestade, emudece-te, mar, haja bonança, haja paz. Jesus tem autoridade diante de qualquer circunstância, diante de qualquer adversidade, diante de qualquer ataque que você possa sofrer. Não é a circunstância que vai governar, é Jesus quem vai estabelecer o governo. Ele tem autoridade. A cova que querem abrir para você terá como destinatário aquele que hoje está cavando a cova. O mal que querem para ti não vai lhe atingir.
Deus vai calar a boca dos seus adversários. Deus vai dar ordens aos anjos. Deus vai mandar pessoas para te ajudar. Deus não vai te deixar sozinho e desamparado. Deus, que governa todas as coisas, não deixará que um cabelo da sua cabeça seja tocado sem a autorização dele. Ele vai estar cuidando de você. Mas esteja com ele no barco. Mantenha um relacionamento com ele. Busque a palavra. Tenha uma vida de oração. Consagre a sua própria vida a ele. Entregue o seu coração. Entregue o que você tem. Entregue a sua casa. Entregue a sua vida. Entregue a sua posição. Entregue as suas riquezas. Entregue as primícias da sua vida. No sentido mais espiritual que possa haver, mais puro que você possa imaginar. Entregue diante do trono de Deus. Confia a Deus. E mantenha uma relação de intimidade, uma experiência de proximidade com o nosso Deus. E é interessante que não só você não estará sozinho no barco, mas haverá outros barcos com você. Se nós voltarmos ao início do texto, verso de número 36, na parte final, nós temos lá que outros barcos o seguiam. Estará ali você, estará Jesus e outros barcos enviados por Deus. Não será você sozinho num oceano tempestuoso. Será uma comunidade. E você que por vezes está relutando em ter uma vida junto à igreja, uma vida presente na igreja, achando que você sozinho, dizendo eu creio em Deus e basta eu e Jesus no barco, eu quero te dizer o seguinte: muitas obras e muitos livramentos dependerão de outros barcos juntos com você, que também terão Jesus. Essa é a vida da igreja, essa é a vida na comunidade. Por isso que Jesus ordenou que nós fôssemos uma igreja, que nós fôssemos uma comunidade, para uns ajudarmos aos outros. Porque você não estará sozinho. Você terá apoio, você terá suporte do próprio Deus, dos anjos que Ele enviar e dos irmãos que estarão contigo para te ajudar. Em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus nos ordena: tenham fé. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter consciência de que Ele está conosco no barco, de que Ele não está simplesmente dormindo, mas que Ele está no mesmo barco, que se o barco afundar, Ele afundaria junto, e como Ele não pode afundar, você não vai afundar. Acredite. Pode aparentar que Ele não está vendo, que você está abandonado à própria sorte, que você talvez esteja à deriva, mas tenha fé, Ele está contigo. Ele te deu autonomia, mas Ele está contigo. Não deixe de acreditar nisso. Às vezes, quando a gente olha para o problema, a gente tende a engrandecer o problema e a nos diminuir a nós mesmos diante dos problemas, vendo-nos tão pequenos. Com Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, os problemas diminuem. E pelo poder dele você se agiganta. Você ganha forças. Você levanta da cama e sai para a batalha. E sai para a luta.
Você não fica dependente de uma situação estática, mas você começa a agir. Comece a agir. Exerça a autoridade que Deus lhe deu. Quando Deus te convida para estar no barco, e quando Ele está no barco com você, e Ele te dá autonomia, Ele não só te dá poder para dirigir aquele barco, mas Ele te dá também autoridade, vigor. Por isso que Ele questiona: onde está a fé de vocês? Por que é que vocês estão assim tão tímidos? Por que é que vocês estão com medo? Por que vocês estão temerosos? Por que vocês estão sem coragem? Tenham coragem, porque eu estou com vocês. Tenham consciência e firme convicção de que vocês vão ser vencedores, de que vocês irão vencer as batalhas e as tempestades da vida. Ao mesmo tempo que Ele nos convida a ter fé, que Ele nos convida a exercer a autoridade que Ele nos deu, Ele nos demanda, verso 41, temam a Deus. Os discípulos, vendo tudo aquilo, diz no verso 41, tiveram grande temor. Outras traduções dizem, tiveram grande admiração, se maravilharam e diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? A atitude de temor e de reverência a Deus é sempre imprescindível nessa jornada. Por isso, meu irmão, eu falei das bonanças. Nas bonanças, nós tendemos a nos esquecer de ter temor do Senhor. Nas bonanças, nós achamos que nós dependemos só de nós mesmos. Mas nós não podemos agir assim, porque esse é o momento que o diabo usa para nos afastar de Deus. Você está achando que você não precisa de Deus? Lê do engano. Tema a Deus, busque a Deus, encare com responsabilidade aquele primeiro convite que Jesus lhe fez: entre no barco comigo, eu estou à sua porta, eu estou batendo. Abra o seu coração, abra as portas da sua embarcação, me deixe entrar na sua vida. Meu irmão e minha irmã, partindo para a conclusão, se você ainda não entrou no barco, entre no barco. Hoje é o tempo oportuno. Se você não aceitou Jesus no seu barco, talvez esteja à deriva. Aceite o convite que Jesus está lhe fazendo e deixe Jesus fazer morada no coração, na sua vida, na sua embarcação. Que Ele acompanhe você nessa jornada. Se você já está no barco, e talvez muitos aqui já estejam no barco, cuidado, não fique pulando de barco em barco, porque o barco que você tem que estar é o barco de Jesus. E às vezes você fica aí pulando, querendo mudar de barcos. Entenda onde Deus te chamou e se firme ali. Pare de pular de galho em galho. As grandes coisas extraordinárias que você vai ver, não é na exaltação da voz, não é na forma da liturgia, mas as maravilhas dependerão de Jesus estar no barco. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, mais de cerca de 17 anos atrás,
num contexto de enfermidade. Eu lá na igreja presbiteriana em Brasília, e uma irmã me dizendo: pastor, vamos na igreja tal, porque lá vai vir uma bênção especial. E eu falei: minha irmã, eu agradeço a sua preocupação, mas a bênção especial vai estar onde Jesus está. Não é no lugar A, B ou C. Então para de pular de barco em barco. E assuma os propósitos e os direcionamentos que Deus quer te dar, onde você sente a presença de Jesus Cristo. Não busque em pessoas, não busque em questões humanas, mas busque exclusivamente em Jesus Cristo.